Bom, pessoal, vamos lá. Esse vídeo aqui é mostrando como utilizar o Visual Studio Code com o MingW para poder programar em C. Então, eu vou partir do pressuposto que você não tem nada instalado. Primeira coisa, vou instalar o Code. Então, Visual Studio Code. Aceito. Deixa eu instalar aqui mesmo. Isso aqui é para colocar coisas no menu de contexto com o botão direito. Então vou marcar. Então tá aqui, Visual Studio Code instalado. Ele ainda não está pronto, não está apto. Faltam algumas configurações. Então eu vou começar fechando. Tá? Isso aqui por enquanto é desnecessário, então eu vou fechar. E como que eu sei que eu ainda preciso fazer alguma coisa? Se eu abrir aqui o prompt e escrever GCC, ele fala que não é reconhecido, porque não está instalado o MingW. Então, o que eu pretendo fazer aqui agora? Vou baixar o MingW. Então tem aqui a versão de 64 bits, provavelmente é a mesma coisa, não vou utilizá-lo só porque no meu dia a dia eu uso essa versão aqui de baixo, então vou fazer o tutorial usando a versão que eu utilizo aqui no meu computador. Então vou pegar aqui o MingW, baixar, esperar começar. Então, instalar. Onde eu quero instalar? Vou deixar nessa pasta aqui mesmo, ó, mingw. E tem aqui suporte à interface gráfica. Vou deixar do jeitinho que está aqui. O importante é essa pasta aqui, ó. Beleza. Tá? Então o básico está instaladinho. Aqui tem outros pacotes, coisas que você quiser instalar mais, mas a parte básica está instalada. Se eu der uma olhadinha, eu vou minimizar aqui. Se eu der uma olhadinha na pasta que ele acabou de criar, só tem isso aqui, tá vendo? Então, eu vou pegar tudo que ele está me oferecendo de básico aqui, ó. Tem umas coisas que não precisa não, tá? Mas eu vou deixar aqui o que ele está chamando de básico. Tá baixando. A princípio não é para demorar muito, mas vamos ver aqui.
Para não tomar o tempo do vídeo, eu vou pausar e assim que ele terminar de baixar, eu continuo o vídeo. Então passou aqui quase 2 minutinhos, ele baixou tudo e agora está extraindo aqui nas pastas. Já deve estar terminando, que não falta tanta coisa assim. Tá colocando aqui, ó, do Fortran, já de C++. Agora de C. Pronto, perfeito. Terminou. Então, esses caras aqui estão instalados. Se a gente der uma olhadinha lá na pasta, agora a pasta já está cheia de coisa e o que me interessa é o GCC. O GCC está nessa pasta. Então, vou pegar aqui, ó, salvar essa pasta, min_gw/bin. E vamos ver aqui no terminal. Ó. Se eu colocar GCC, continua não funcionando. Mas se eu entrar nessa pasta, GCC funciona. Então eu preciso adicionar esse caminho ao path do sistema para que eu só com GCC consiga executar. Então eu vou fechar aqui, vou fechar isso aqui, não é necessário mais, não vou instalar nenhum pacote adicional, só o que ele chamou de setup básico. Vou fechar isso aqui porque eu não preciso mais. Vou vir aqui no gerenciamento do computador. Não, na verdade, vou por esse atalho aqui, ó. Aí eu vou vir aqui em configurações avançadas, variáveis de ambiente. E o seguinte, eu tenho path só para o usuário Leandro e eu tenho path para o sistema, tá? Que vale para todos os usuários. Onde você vai colocar é indiferente. Se você quiser colocar para todos os usuários do seu computador, você vai colocar aqui embaixo. Se você quiser colocar só para o seu usuário atual logado, você coloca aqui em cima. Eu vou colocar só para o meu usuário atual. Então eu clico aqui, eu clico 2 vezes e vou adicionar uma nova entrada aqui com aquele caminho que eu já tinha copiado. Pronto. Ok, ok, ok. Posso fechar, posso fechar. Agora, se eu abrir o prompt novamente, GCC já funciona. Claro que eu não coloquei nenhum arquivo, então ele está falando que não tem arquivo de entrada, mas ele já reconheceu o GCC. Então pronto. Eu tenho agora Visual Code instalado e GCC instalado. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui na minha pasta de documentos e vou criar uma nova pasta. Por exemplo, IP. E vou criar uma nova pasta, atividade 1, por exemplo. Então vou guardar esse caminho aqui, ó, documentos IP atividade 1. Se eu coloquei no contexto o code, ele agora tem essa opção aqui, ó, abrir com code, que já inicia nessa pasta. Aí ele está perguntando se eu confio, pronto. Eu agora vou trabalhar nessa pasta. Ou então eu posso vir pelo code e escolher abrir pasta, vir nesse caminho, então aqui ó, documentos, IP, atividade 1, selecionar pasta,
E aí o que vai acontecer é o seguinte, quando eu colocar meu primeiro arquivo .c, ele vai me sugerir a instalação de algumas extensões. Então, se eu der uma olhada aqui agora nas minhas extensões, não tem nada instalado. Tem algumas coisas populares que ele vai sugerir aqui. Vai ser essa aqui que a gente vai instalar, mas eu vou mostrar como ele vai sugerir. Então, vou colocar aqui, ó, atividade 1, novo arquivo, vou chamar de exercício 1.c. A partir do momento que eu crio o arquivo .c, ele me sugeriu instalar algumas extensões recomendadas. Então, vou colocar para instalar. Está instalando. Isso aqui vai facilitar algumas coisas, mas não é obrigatório colocar essa extensão, mas é legal. Então, vou deixar ele terminar de instalar aqui. Pronto, está instalado. Tem aqui detalhes, se eu quiser colocar temas, né? Então, vou voltar para cá. Ele está falando que meu arquivo é um arquivo C, perfeito. Se eu abrir o meu terminal, eu já estou na pasta que eu estava mostrando, C:\user, Leandro, documents, IP, atividade 01. Se eu chamar gcc exercício 1.c, ele vai tentar compilar. Óbvio que ele não conseguiu compilar porque não existe um main aqui. Então, vou começar incluindo. Pronto. Agora meu arquivo teoricamente está ok. Arquivo salvo, porque ele não estava com a bolinha aqui em cima. Deixa eu só fechar isso aqui. Tirar essa tela de bem-vindo também. Pronto, trabalhando só nesse arquivo. Se eu mexer aqui, ó, apareceu uma bolinha aqui em cima, significa que esse arquivo tem alterações e não está salvo. Então, salvei. Se eu listar essa pasta, aparece aqui o exercício 1.c. Então, vou fazer gcc exercício 1.c. Pronto, meu arquivo compilou. Como que eu sei que o arquivo compilou? Não apareceu nenhuma mensagem e apareceu um a.exe aqui. Por que do a.exe? Porque eu não escolhi o nome do arquivo de saída. Se eu fizer gcc exercício 1.c menos o de output e escolher exercício 1.exe, o arquivo que ele cria é exercício 1.exe. Então, vou remover aqui. Pronto, apaguei, vou deixar aquele A mesmo. Se eu quiser executar, claro, não mostrou nenhuma mensagem porque eu não mandei mostrar nada. Compilar. Executei, sou esse arquivo. Então, ótimo, estou trabalhando aqui. Quando eu coloquei essa extensão, vou colocar aqui, ó. Quando eu instalei, ele adicionou algumas coisas e dentre as coisas que ele adicionou, tem agora esse botãozinho que aparece aqui. Esse botãozinho é um facilitador. Você tem que saber usar sem o botão. Tá? Se tudo tiver configurado certo, não tiver nenhum problema de compatibilidade nem nada, quando eu apertar para ele rodar esse arquivo, aqui ó, ele vai me perguntar qual o compilador. Então eu escolhi o GCC. Olha qual que ele detectou. Ele detectou o que está em c:\bin/gcc.exe, que foi onde a gente começou. Então vou escolher esse arquivo. Ele compilando. Compilou com sucesso.
rodou o programa e imprimiu aqui, ó, sou esse arquivo. Então pronto, está configurado o Visual Code para trabalhar com C. Então, o arquivo criado. Por que ele criou esse exercício 1.exe? Porque quando eu coloquei essa extensão, ela cria um arquivo executável exatamente do mesmo nome do arquivo .c. Tá? Então, esse daqui foi o resultado da minha compilação feita na mão. Esse daqui foi o resultado da compilação feito utilizando a extensão. Tá? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a trabalhar com C e fazer todas as configurações necessárias para utilizá-lo aqui no Visual Code.